Imaginemos que Deus espere que todas as pessoas do mundo ouçam o Evangelho do Reino e entendam que existe um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa afirmação é uma afirmação perigosa, porque ela acaba, de certa forma, atrapalhando o cumprimento do maior espetáculo, o maior evento já visto pelo mundo, que é o arrebatamento da igreja. Texto bíblico de Mateus capítulo 24 e o versículo de número 14. Textos correlatos como Lucas capítulo 21 e também Marcos capítulo de número 13, que são o famoso sermão profético, sermão escatológico, que o próprio Jesus, ensinando aos discípulos, falou, explicou. Está escrito em Mateus 24, 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Para nós, existem inclusive alguns pré-tribulacionistas que têm uma versão distinta da que eu estou fazendo agora, de Mateus capítulo 24, versículo 14, porque eles entendem que aquilo ali, Mateus 24, a partir do versículo 1, a partir do versículo 4, será cumprido na grande tribulação. Existem pessoas pré-tribulacionistas, tal como eu, que acreditam que Mateus 24, do 4 ao 14, é a primeira fase, a primeira parte, os 3 anos e meio da grande tribulação. Na limitação dos meus conhecimentos, eu compreendo que este texto de Mateus 24, desde o primeiro versículo até o 14, porque não há como desassociar o primeiro versículo do restante do texto, está tudo no mesmo bojo, né? Eu vejo uma ligeira distinção entre os versículos 14 e o 15, entre os versículos 28 e 29. Então, há uma pegada, né? Uma ideia ali de sequência. Então, no meu ponto de vista, na limitação dos meus conhecimentos, entendendo que o Espírito Santo tem me iluminado, né? A respeito disso, eu compreendo aí Mateus 24, dos versículos 1 ao 14, como os sinais que antecedem o arrebatamento da igreja, e que a igreja está inserida no princípio das dores desde a ascensão de Jesus. Essa é a minha compreensão. Desde a ascensão de Jesus há um princípio das dores, porque não há como desassociar os judeus do primeiro século com a igreja, porque é eles que vão iniciar a igreja, né? Eles que vão iniciar a igreja, desde Mateus 16, 18, que Jesus vai dizer que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, até digamos assim, a inauguração da igreja propriamente dita, é Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo. Então a igreja inaugurou-se com 12 discípulos judeus, né? Então, da mesma sorte, Mateus 24, do 1, está falando sobre o templo judaico, Herodes o Grande, né? O templo que Herodes o Grande edificou, em 3 dias, Jesus está dizendo que não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja derribado. Isso vai acontecer no ano 70, ou seja, na era da igreja. Se este primeiro ponto de Mateus 24 aconteceu na era da igreja, qual a dificuldade de compreender o restante dos versículos acontecendo também simultaneamente à era da igreja? Beleza? Então é por este motivo. O primeiro versículo, o segundo e o terceiro não fala do templo, não fala da queda do templo do Herodes o Grande. E o que aconteceu? Não aconteceu no período da igreja, que é o ano 70 depois de Cristo, já é o período da igreja. Já há mártires.
Já há pessoas falecendo, já há pessoas morrendo por amor ao evangelho de Cristo, o evangelho do reino, aquele evangelho que ele veio pregando. Então não há como desassociar. Então e por este motivo eu vejo que Mateus 24, especificamente o versículo 14, tem um cumprimento especial. Ele não aguarda, o texto está dizendo que ele não aguarda que todas as pessoas ouçam falar de Jesus. Não há uma necessidade de todas as pessoas falarem de Jesus. Marcos 16,15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, mas nem todo mundo vai conseguir pregar o evangelho individualmente a toda criatura. Paulo vai falar isso, mas Paulo está falando da Europa. Paulo está falando de algumas partes da Galácia. Paulo está falando de algumas partes da Ásia. Ele não está falando de todo o mundo, propriamente dito, porque nós não temos notícia de que Paulo tenha chegado a outros continentes, tal como a América, por exemplo, e até mesmo a Espanha, lá, parte da Europa Ocidental. Nós não temos notícia clara, né? Nós não temos notícia clara sobre isso. Mas ele vai dizer em Colossenses que ele foi testemunha, né, de que o evangelho foi pregado a todas as pessoas. Isso, na realidade, não é uma contradição. Isso, na realidade, é mais uma afirmação do que eu estou falando. Se Paulo foi testemunha ocular daquele período do ano 50, 60 depois de Cristo, de que ele mesmo pregou para todas as pessoas, Cristo não voltou, então nós estamos mais próximos ainda do que qualquer outro tempo da igreja a respeito do arrebatamento, né? Então o que eu quero dizer é que o texto de Mateus 24,14 não dá respaldo para que todas as pessoas ouçam sobre Jesus. Mesmo se todas as pessoas não ouvirem de Jesus, vai chegar uma hora em que Cristo vai arrebatar a igreja, porque o critério não é este. O critério é que todas as nações ouçam falar que existe o evangelho do reino, e este evangelho prega Cristo, este crucificado, que morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou e ascendeu aos céus, está à destra do Pai. A mensagem da cruz, a mensagem do evangelho é esta. Então, se todos os países, as nações, ouvirem este evangelho, já foi cumprido Mateus 24,14. Mas e as pessoas? Paulo vai falar que serão julgadas, as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus serão julgadas pela consciência, né? E isto tem uma implicação maior, serão julgadas pela consciência. A lógica é que nós devemos nos preparar ainda mais, com mais eficácia, não nos perder diante da frieza da igreja, porque Deus vai chamar da igreja um povo para entrar no céu. Esse povo não é frio, esse povo não é gelado, este povo não é apático, este povo é militante, este povo é atuante, este povo é fervoroso, este povo vai contra as portas do inferno. Ela não fica esperando. Estamos vivendo um período de uma igreja apática, de uma igreja apenas defensiva, né? Mas Jesus não chamou esta igreja. Jesus chamou uma igreja tal qual Atos dos Apóstolos. Esta é a igreja que Jesus quer, uma igreja ataviada, virgem, santa, mas também uma igreja militante, ousada pelo Espírito de Deus. Então fica firme, mantém-se firme, porque poucos são os que se salvam, poucos entrarão no céu, e eu quero entrar no céu, e falta bem pouco para o arrebatamento da igreja. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.